Olá, eu sou Ricardo Kanashiro e hoje quero falar sobre como incorporar novos hábitos, como ajudar o nosso processo de mudança e transformação. E pensando nesse tema, eu me lembro de, em vários momentos, principalmente quando eu estava no começo da minha prática do Aikido, nos primeiros anos, primeiros 5 anos de prática de Aikido, muitas vezes o meu sensei passava por mim e falava: Kanashiro, precisa relaxar mais, né? Esses movimentos são todos movimentos naturais. Você está fazendo muita força, está se esforçando demais. Precisa relaxar e deixar que os movimentos sejam mais fluidos, mais tranquilos e mais simples. E se refere um pouco a essa dica dele, né? Que é o que ajuda a incorporar novos hábitos ao nosso processo de mudança, à nossa necessidade de transformação. De alguma forma, tornar isso tudo mais natural, tornar isso tudo mais simples e fácil de fazer. É claro que com a arte marcial, parte do objetivo que se tem é que os movimentos saiam de uma forma tão simples e instantânea que não se precise pensar, que realmente esses movimentos estejam muito incorporados no nosso repertório de resposta e de ação. E para que a gente consiga adquirir, incorporar um novo hábito e realizar a mudança efetiva que nós pretendemos, a disciplina da repetição é importante, é importantíssima. Eu me lembro também no período em que eu treinei karatê, que foi anterior ao período do Aikido, em que havia às vezes meses que nós treinávamos uma série de movimentos. A primeira parte do treinamento era fazer umas 1000 repetições de uma série de movimentos que era 2 socos, um soco com a mão da frente e um soco com a mão de trás, né, chamado Kizamizuki e Kyakuzuki. E nós fazíamos uma quantidade de repetição desse gênero, desse número, né, 1000 repetições. E muitas vezes eu e alguns amigos reclamavam: puxa, mas de novo, vamos fazer isso de novo, vamos fazer isso de novo, vamos fazer isso de novo. E é claro que ajudava, é claro que nos momentos de combate, nos momentos de competição, o movimento saía mais fluido. Mas efetivamente eu fui entender sobre isso quando o meu mestre de Aikido falava sobre o movimento natural, né? O que significava o movimento natural, né? Porque mesmo na época, no início, eu olhava para o meu colega com quem eu estava treinando e dizia: mas como é que pode ser natural fazer esse movimento? Como é que pode ser natural fazer aquele movimento que é estranho, é difícil, né? Eu ainda sinto dificuldade tanto de organização e articulação, quanto a dificuldade da simplicidade, que é estar relaxado, tá confiando que o movimento tem fluidez e eficiência, né? Mas anos depois, continuando no treinamento, continuando no caminho da reflexão, da informação, do conhecimento, eu fui entender que essa ideia do natural, de que o movimento da arte marcial que a gente treina e pratica tanto e tão exaustivamente se torne natural, é pela incorporação do movimento de forma natural, que ele seja uma resposta natural às nossas ações, né? Que ele tenha instantaneidade e espontaneidade e não precise passar pelo crivo da ação mental, né? É como o dirigir, né? Ou como andar de bicicleta, né? Mesmo que você passe anos sem andar de bicicleta, talvez na primeira, segunda vez você tome uns tombos, fique meio desequilibrado, tudo, mas a partir do momento que a bicicleta começou a se deslocar e você está girando, você já começa a se sentir um pouco mais confortável em dar a direção a ela e se sente equilibrado em cima dela, né? E com a
a direção de um automóvel, de um carro, segue a mesma coisa. De algum jeito os movimentos ficam tão bem incorporados que é possível olhar algum anúncio na rua, ver uma paisagem enquanto estamos caminhando, rapidamente, claro, conversar com a pessoa do lado, apesar que eu acho que algumas pessoas exageram muito nesse hábito de conversar com a pessoa do lado, né? Porque é muito comum ver pessoas olhando para o lado para conversar com a pessoa, né? A gente não precisa ficar olhando para a pessoa para conversar, ela pode ouvir aquilo que a gente está falando e nós podemos ouvir aquilo que ele está falando também, né? Mas o hábito de conversar e olhar para a pessoa é um hábito bem perigoso. Mas pior que isso é esse momento que a gente tem vivido, em que muitas pessoas quase conseguem de forma mágica digitar no celular e ainda estar dirigindo, né? Eu acho que é muito pior, muito mais perigoso e verdadeiramente são enormes os acidentes e a quantidade de acidentes que tem acontecido por causa disso, por causa dessa divisão de atenção. Nos movimentos da direção, os movimentos estão muito incorporados, estão muito naturais, né? Você engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sai tranquilamente, né? Você consegue manejar bem os pedais de aceleração e de freio e da embreagem, né? Então, a aquisição de um hábito, a incorporação de uma nova ação, de um novo repertório, de uma nova experiência, ela depende do tempo, depende da disciplina de repetição que você vai ter. Quantas vezes você vai ter a oportunidade de repetir esse novo hábito, essa nova ferramenta que você quer incorporar ao seu dia a dia. Então, esse vídeo é um pouco para chamar a atenção e para ajudar a entender que às vezes o entendimento nos dá a sensação de que, puxa vida, agora que eu entendi, eu já sei o que fazer e eu vou conseguir já imediatamente incorporar algo novo. Na verdade, para realmente incorporar algo novo, é preciso repetir inúmeras vezes, né? Mais do que uma vez. Mesmo porque cada vez que se repete, nós conseguimos detalhar melhor, aprimorar melhor, melhorar a qualidade daquilo que a gente está repetindo, melhorar a qualidade da nossa interação em relação àquilo que a gente quer mudar e quer transformar. Eu costumo dizer que às vezes a gente pensa na coisa da repetição de problemas e dificuldades, né? Um dos fatores, uma das utilidades dessa repetição, então eu estou repetindo um mesmo tipo de problema financeiro, estou repetindo o mesmo tipo de problema de relacionamento, estou repetindo o mesmo tipo de problema de trabalho. Isso tem a ver com um ganho de familiaridade, né? E para ajudar você, talvez, já que você não está conseguindo mudar essa rotina, a entender melhor como lidar com essa situação e tornar a boa resolução, um hábito para você. E quando isso acontece, de forma mágica, a influência, a pressão, o estresse que esse tipo de situação causa também muda. Fica muito mais leve, as coisas ficam muito mais tranquilas, mais fáceis de lidar, né? Pense sobre isso, sobre como você quer incorporar mudança na sua vida sem empenho, sem envolvimento. É impossível. É impossível. Você tem que se envolver, você tem que se envolver com o coração aberto, com a mente aberta, com a disposição e sem medo de que vai repetir, né? Porque cada vez, quando você trabalha de forma mais consciente e de forma a se aprofundar cada vez mais, cada vez vai ser um ganho, vai ser uma conquista, vai ser uma realização. E ao final, você vai ver quanta coisa nova, quanto novo repertório você pode construir para você e como isso é positivo e benéfico e você se sente mais confiante de lidar com diversas situações
e de poder incorporar muito mais coisas positivas para a sua vida, tá bom? Obrigado. Se você curtiu, curta. Se você quiser, puder, compartilhe. Faça um comentário, mande um e-mail, carachiro@dcam.com.br. Se cuide, trate-se bem. Eu estou do seu lado, eu apoio você. Eu vejo você. Eu vejo que você queria que as coisas fossem fáceis, né? E que, pelo fato de saber ou de entender, já poderia resolver tudo. Resolve tudo, desde que você incorpore. E para incorporar, é preciso exercitar. Repetição. Sem medo de ser feliz. Sem medo de repetir. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.